Então vamos lá? Bom, eu tenho recebido diversos comentários aqui, mensagens privadas com pessoas me perguntando o que está acontecendo com o sistema bancário. Será que o Brasil pode ter um problema financeiro em cascata? Porque a gente teve a quebra do Banco Master, todo mundo ficou sabendo, o FGC demorou 60 dias para anunciar o pagamento e agora a gente teve um bloqueio da Mastercard suspendendo, né, as negociações com o Willbank ali, então não aceitando mais executar as ordens, né, de compra dos clientes que usassem cartão do Willbank. Imediatamente depois disso, o Banco Central decreta a liquidação do Willbank e existe uma boataria gigantesca em torno do Banco BRB. Eu perguntei para alguns amigos do mercado financeiro, fiz algumas pesquisas aqui para a gente entender e vou comentar sobre esses assuntos aqui no vídeo. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz vai deixar aquele like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Bom, o que acontece é que lá atrás, para abrir um banco, a situação era completamente diferente no Brasil, né? Você tinha que seguir uma série de regulações, ainda tem, e atender vários critérios, ter uma quantidade de dinheiro específica e tal. Esses critérios, eles foram sendo suavizados ali, né? O que é muito importante porque garante uma competitividade maior para o sistema financeiro, mas o brasileiro não está acostumado com a falência de empresas do mercado financeiro. Lá nos Estados Unidos isso é relativamente mais comum, a gente tem isso acontecendo com mais frequência. Aqui no Brasil, as regras, né, dessas falências, elas quase não eram utilizadas, assim, eram utilizadas a cada X período de tempo, e com esse número de instituições financeiras novas, isso começou a aumentar. Obviamente, esses bancos mais digitais, sem muita estrutura, captaram dinheiro, no momento que o dinheiro era barato ali, você estava com a Selic muito mais baixa, e depois a taxa de juros do Brasil, ela se descontrolou para cima, né, chegando a 15%. Quando chegou a 15%, eles estavam ali com um histórico muito ruim de captação de dinheiro, pagando 120% do CDI, né? Imagina, alguma coisa assim, 130%. Isso tudo dificulta muito na hora dessas instituições financeiras emprestarem dinheiro, ou seja, os caras pisaram demais no acelerador, contando que o país ia atingir determinadas expectativas ali, que a taxa de juros ia ficar mais ou menos estável, a taxa de juros se descontrolou, eles tentaram fazer gasto com marketing, vou divulgar na Globo, vou divulgar não sei lá na onde, para tentar crescer ainda mais essa base, né? Porque um banco ele precisa de dinheiro novo entrando para ele conseguir emprestar, para ele conseguir emitir cartão. Normalmente os bancos operam com alavancagem muito grande no Brasil, né? Porque sempre foram instituições concentradas e mais seguras. Então o Banco Central definiu regras um pouco mais flexíveis ali. É assim, se você tem R$100, você pode emprestar 900, é basicamente isso. E obviamente, né, quando a captação do dinheiro novo falha, os bancos eles começam a entrar em alguns problemas. Os bancos gigantescos, eles não têm esse problema porque ninguém fica sacando dinheiro, né? Eles mantêm ali as regulações, atendem os critérios do Banco Central, que é, ele tem que ter mais depósito do que saque, quando não tem que tomar empréstimo com outro banco. O sistema se retroalimenta e vai funcionando. Agora, esses bancos menores não. Quando eles captam dinheiro de maneira exagerada, eles acabam tendo problemas. O Willbank não é um banco gigantesco, a captação ali era muito baixa, né? Obviamente, o banco exagerou demais, ok, mas são 6 bilhões ali que ele tem aparentemente no mercado, que deve ser facilmente absorvido pelo FGC, mesmo depois da pancada. Agora, as regras do FGC devem acabar mudando, porque os bancos grandões não vão querer aceitar ficar cobrindo esses bancos pequenininhos, quebrando a todo momento, né? Eu acho que é o seguinte, né? Tem muita gente falando, vão mudar as regras de quanto dinheiro o FGC cobre, etc. Eu acho que vão mudar ou a taxa de contribuição dos bancos pequenos, para que eles contribuam muito mais do que eles estão contribuindo hoje, ou mudar as regras para tipo, olha, o FGC só cobre determinadas instituições, né? O FGC cobre essas instituições aqui, porque com isso eles conseguem dar uma paulada na cabeça desses bancos pequenos, dizendo o seguinte, olha, se você investe em CDB de banco pequeno, se o banco quebrar, o problema é seu, né? Então deve ter esse tipo de mudança aqui. Raul, mas isso não vai arranhar o nome, né, das instituições financeiras no Brasil, se eles pararem de cobrir esses bancos pequenos? Eu acho que com o marketing correto, eles conseguem se encaminhar para um processo que fala, deixar dinheiro em banquinho é perigoso, né? E aí consegue fazer, inclusive, o sistema financeiro brasileiro não evoluir, que é o que boa parte das instituições que hoje dominam o mercado conseguem, né? Eu não duvidaria, por exemplo, que esse excesso de informação na imprensa acerca de bancos menores, eles são coordenados. Eu não duvidaria, por exemplo, que isso veio de instituições financeiras maiores ali que não estão gostando do ambiente de competitividade. E digo isso sem nenhum problema, tá? Minha instituição financeira, por exemplo, eu tenho uma instituição financeira que tem um bancão por trás, então eu não tenho esse problema, né? Eu tenho uma plataforma de investimento, mas tem um bancão gigantesco. Eu tô no lado do que tá ganhando, né? Mas eu acho que é nocivo pro país a gente acreditar que não pode ter novos bancos, né? Novas tentativas, novas instituições financeiras entrando. Mas agora o que tá acontecendo com o BRB, né? Que é um problema muito mais sério, porque o BRB sim é um banco um pouco maior, apesar de ser um banco regional de Brasília ali, ele é um banco um pouco maior. Então quando a gente vem para janeiro de 2023,
2026, a gente tem que dar uma olhada no que estava acontecendo antes, por que o BRB tá nesse tipo de manchete, para entender se vai dar merda. Se você que tem CDBs do banco, etc., já deveria se desfazer aí para não tomar um ferro gigantesco. Você que tem mais de 250 mil, né? Aquilo que não tá coberto pelo FGC. Lembrando que uma coisinha, uma pimentinha aqui no assunto do Banco de Brasília, que eu vou falar no final, que muda um pouco a configuração em relação ao Banco Master, tá? Então, a gente tem um conjunto de problemas financeiro, regulatório, judiciais, reputacionais aqui, com as operações que ele fez ali com o Banco Master ao longo de 2024 e 2025. Então, ele adquiriu carteiras de crédito que depois foram identificadas como fraudulentas, né? Sem o lastro adequado, o que expôs o BRB aqui a perdas muito relevantes e levou aqui a uma verificação maior por parte do Banco Central do que está acontecendo no banco. O BRB adquiriu aproximadamente 16 bilhões de reais em ativos e carteiras vinculadas ali ao Banco Master. 16 bilhões não é brincadeira. Lembra que o Banco BRB hoje tem um valor de mercado de 4. Aí depois a gente teve uma verificação, né? E 12,2 bilhões desses ativos apresentavam ali problemas graves de qualidade, incluindo títulos fraudulentos ou inexistentes. E o que acontece assim? Muitas vezes o jeito de avaliar um ativo no mercado é basicamente pelo preço que ele foi comprado. E isso é um problema meio sério do mercado financeiro de modo geral. A mesma coisa acontece com a sua carteira, tá? Vamos supor que você tem uma ação ali de OIBR3, vamos citar esse exemplo, que ela está custando 0,50 centavos. Se entra um fundão, né, compra essas ações a 0,50 centavos, por exemplo, compra 100 milhões de ações a 50 centavos, ele tem 50 milhões de reais. Se agora alguém compra elas a R$1, mesmo que compre só 10 mil ações, essas novas ações estão marcadas a um valor de 100 milhões. Não é tão simples quanto eu estou te explicando, mas é basicamente isso. E aí, aquelas empresas, né, aqueles fundos vinculados à REAG, que parece que estava vinculado ao PCC, que parece que estava vinculado ao Banco Master, que parece que eles foram remarcando vários ativos já fundados, eles compravam muitas empresas deficitárias e foram remarcando. E aí isso aqui foi entrando, e vários fundos também, cota de fundo, com o que um outro fundo era dono de 100% das cotas, e aí um sistema muito difícil de se analisar. E aí tem uma estimativa aí que as fraudes, né, pelo que eu ouvi de Fuxico da Faria Lima, nada real, né, de que as fraudes podem ser de até 17 bilhões aqui. E aí esse risco já foi transferido para o BRB em partes, não tudo, né, para essas carteiras adquiridas. Então a gente pode ter várias perdas aí do banco que afetam o capital regulatório do BRB, ou seja, aquele dinheiro que ele usa como garantia para poder funcionar como banco, né? Lembra que eu falei para vocês que o banco empresta mais dinheiro? Ele empresta usando uma garantia real. Ele tem que ter pelo menos um índice Basileia ali, uns 12, 15% de ativos reais disso. Então, esse impacto, o mercado está dizendo que é em torno de 2 e 4 bilhões, né? Então, as carteiras ali foram aquilo tudo, mas é de 2 e 4 bilhões. Isso daria, né, um valor material no patrimônio do banco em torno dos 6 bilhões de reais. O banco conseguiu substituir mais de 10 bilhões em ativos problemáticos antes da liquidação ali do Banco Master e permaneceu com um saldo relevante que não foi recuperado ali. E aí, o Banco Central do Brasil, ele enviou para o BRB uma comunicação formal falando o seguinte: olha, você não tem o patrimônio que você está me dizendo que tem. E depois dessas operações, o banco ficou abaixo dos níveis mínimos de capital exigido, né, pelo índice de Basileia, pelo capital imobilizado, etc. E aí, o Banco Central determinou a capitalização do BRB, ou seja, recomponha os seus índices regulatórios, arruma dinheiro para recompor, impôs restrições operacionais ali no banco, né, antes dele conseguir resolver esse problema. Então, o que quer dizer isso, né? O banco está funcionando sob supervisão, o Banco Central, que é o regulador nacional, ele avisou: olha, BRB, por favor, recomponha, ou seja, arruma seu dinheiro, meu lindo. Se você está falando que tem o dinheiro, coloca ele na conta aí. Isso é a mesma coisa que você, vai dar uma garantia num aluguel, né? Vamos supor ali. E aí você tá ali pagando o seu aluguel em dia, relativamente, mas o proprietário, ele lê uma notícia falando que sua empresa faliu. E você paga o aluguel com o dinheiro da empresa, obviamente. Ele olha ali e fala: você pode me mostrar que você tem dinheiro aí? Só para eu verificar aqui. Não, eu tenho dinheiro. Tá bom, me mostra o dinheiro. Não, meu dinheiro são as ações. Eu tenho como garantir as ações dessa empresa, então. Mas essa empresa tá na manchete que ela quebrou, meu príncipe. Você vai precisar de algum outro tipo de garantia, não é isso? É a mesma coisa, tem uns ativos aqui. Não, mas isso aí tava vinculado com o Banco Master. Eu quero ver alguma coisa que não estivesse, né? E aí, a gente tem a investigação da Polícia Federal na Operação Compliance Zero, que apura gestão fraudulenta, manipulação de mercado e relacionado ao Banco Master. Tem um medo também com relação à delação do Vorcar, porque aparentemente ele tinha influência lá no banco, né? E tudo isso está envolvendo os fundos de investimento, a situação toda. O BRB segue em funcionamento normal, não teve interrupção do serviço, não teve restrição de saque, não teve bloqueio de conta ou descontinuidade operacional. Muita gente me perguntou: Raul, sou cliente do Banco BRB, eu deveria estar assombrado aqui, eu deveria tirar o meu dinheiro? Olha, eu vou ser bem sincero. Se eu tivesse acima de 250 mil nas contas correntes do BRB ou em CDBs, somando as duas coisas, lembra que é por instituição, eu não estaria confortável de manter esse dinheiro lá. Vou dizer bem sincero, porque assim, é lógico que não se faz com uma estatal a mesma coisa que se faz com uma empresa privada. A gente precisa se lembrar aqui que quem vai pagar essa conta são os cidadãos de Brasília, né? Essa galera ali de Brasília vai pagar a conta. Por quê? Porque o banco é estatal. Um banco estatal, ele não pode fechar do nada. Ou vai ter que ter uma lei para extinção do banco, e aí teria que ter uma lei que seja aprovada para extinção do banco,
banco, ou vai ter que ter uma capitalização de dinheiro pro banco ali. Então o pessoal de Brasília vai falar, olha, vamos salvar o Banco de Brasília e tal. É muito provável essa segunda alternativa aqui, né? Porque quando uma empresa privada quebra, o problema é dos investidores. Quando uma estatal quebra, o problema é nosso. Então, no geral, os impostos serão solicitados aqui para reforçar a liquidez. Não foi dito até agora que isso vai acontecer, não foi oficializado, até porque isso aqui permite, né, que pessoas se especulem com as ações de BRB, se isso aqui acontecer. Lembra, né, que o mercado financeiro, se ele sabe que não tem como fechar o banco, que alguma coisa mais atípica pode acontecer, eles podem fazer isso. O banco hoje amanheceu amanhã do dia de hoje em circuit breaker, ou seja, ou ele subiu 10% ou caiu 10%, eu não dei uma olhada ali, as ações do banco. Muita gente deve especular com isso, porque se o banco for salvo, obviamente, a cotação vai subir ali, é um dinheiro sendo injetado, a troco de nada, né? Então não tem aqui uma recomendação formal para você sacar seu dinheiro, né? Se você está coberto pelo FGC, mas, assim, eu acredito que esse tipo de falha de governança, esse tipo de problema, se eu fosse cliente do banco, cara, eu não estaria satisfeito também. Você vê seu banco envolvido, né, numa treta dessa, com tantas instituições financeiras no Brasil que a gente tem, que são maiores e mais confiáveis, eu não manteria, talvez, o meu dinheiro lá, os meus recursos lá. E eu falar isso aqui é muito ruim, né? Porque eu tô contribuindo para agravar os problemas financeiros do banco, mas eu não tenho vínculo nenhum com a mentira. Se fosse eu conhecendo de sistema financeiro como eu conheço, eu não manteria um saldo superior a 250 mil em qualquer ativo do Banco BRB, não confio na instituição financeira, a forma como o banco apresenta os balanços não é suficientemente clara, o banco tem diversos problemas de administração e sempre teve, enquanto estava nessa crise toda, nesse movimento, abrindo sala VIP em tudo quanto é lugar, um negócio meio desordenado, assim, a gente vê um dinheiro sendo gasto de maneira muito estranha. Ok, é um banco estatal, né? Tem outros interesses muitas vezes envolvidos nessa coisa de sair desenvolvendo sala VIP, fazer sei lá o que e tal. Então, gente, eu vou dizer aqui agora com toda sinceridade, espero profundamente que o banco se recupere. O Banco BRB, ele emprega milhares de pessoas, é uma instituição financeira relevante, né? Sei que muitas pessoas dependem desse emprego, dos contratos com lá, então não quero ficar fazendo piadinha, não tô aqui de risadinha, não tô aqui de nada. Se ele for salvo, né? Bom, se conseguir provar que ele nem teve esses problemas, seria melhor ainda, apesar que ninguém acredita, mas é isso. E se você quiser aprender a investir de verdade, sem ficar na mão desse tipo de coisa, tendo controle das próprias informações, sem precisar ficar com pânico toda hora que acontece alguma coisa, o que eu vou te indicar é abrir aí a uvp.com.br. Essa é a minha plataforma de investimentos e também é uma escola. Então a gente te ensina a investir no Brasil e no mundo inteiro. Olha só, quem conhece a UVP já sabia de tudo isso, né? Nem precisou esperar a minha análise aqui, já conhece como funciona os sistemas todos. E você tem uma garantia na UVP que é, se você entrar na escola, fizer todas as aulas e não aprender a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Então essa é uma garantia da UVP e não é aquela garantia de 7 dias. Muita gente fala isso, né? Meu curso tem garantia de 7 dias. Não, meu lindo, seu curso tem garantia nenhuma. Isso aí é o governo que obriga, é uma legislação brasileira, tá? Você não está fazendo benefício para ninguém. Na UVP, a nossa garantia é verdadeira, porque ela é, depois que você conclui todas as aulas, você pode solicitar o dinheiro de volta se você não tiver aprendido. Mas a UVP é exclusiva para quem ganha mais de R$ 4.500 por mês. Tem um outro ponto também muito importante que é, várias pessoas tentam, né, copiar o modelo da UVP, copiar a garantia. A gente tem aí mais de 5 anos de mercado, 6 anos, né? 6 anos de mercado agora, e a gente sempre manteve essa garantia. É óbvio, né? Você fala, Raul, isso não gera problema? Alguém mal intencionado entrar e tal e pedir o dinheiro de volta? Por que isso não acontece? Já vou dizer para você economizar seu tempo, se você é desses, né? Ah, tô querendo fraudar, fazer alguma coisa incorreta. A UVP, ela tem uma série de plataformas próprias. Uma vez que você peça o seu dinheiro de volta, se a gente entender que você agiu de má fé, você está bloqueado de todos os produtos da UVP, de qualquer tipo de vínculo da UVP para sempre, né? Não tem cartão, não tem mais nada, não tem acesso à nossa plataforma, nunca mais. Então, esse é um direito que a gente se reserva aqui. Uma vez que você falou que nossos serviços não funcionaram para você, sendo que a gente sabe que ele funciona, a gente recusa você. Então, não adianta vir com má intenção, né? Ou qualquer coisa do tipo. Vou verificar aqui agora se vocês fizeram alguma pergunta. Eu gosto muito quando vocês fazem pergunta aqui, porque isso ajuda muito a gente, né? Você é a pessoa mais racional da vida, escolher o amor, será que é possível? Claro que é, né? Esse daqui é o Reprograme Sua Mente para Riqueza em 32 minutos. Olha, com certeza é possível a gente escolher o amor, né? Uma vez que você começa a se relacionar com uma pessoa que é indigna de receber o seu amor, a primeira coisa que você pode fazer antes de amar essa pessoa, porque o amor ele leva tempo, né? Ele é uma construção de tempo, ninguém se apaixona à primeira vista, ao contrário do que Hollywood tenta nos provar, você pode simplesmente deixar de conviver com essa pessoa. Se você não mantiver no seu convívio ninguém e não seja digno de receber o seu amor, muito provavelmente você vai se apaixonar em alguém digno, não é assim? Isso aí quem me ensinou foi minha saudosa mãe,
não está mais entre nós, mas minha mãe me dizia que amor não é acidente, né? Que amor é uma construção objetiva a partir de um momento que você se recusa a se afastar de uma pessoa que você sabe que está criando vínculo. Se você começou a criar vínculo com alguém que você sabe que é uma pessoa detestável, se afaste. Ah, não, mas eu quero manter como amigo. Pois é, mas por que você quer vagabundo perto de você ou gente que é indigna do amor, né? Não faz sentido. Raul, essa crise comercial Estados Unidos e UE afetou o preço do Bitcoin ou só está caindo pela desconfiança do público geral? Cara, o Bitcoin, ele tem ciclos de queda e de alta. Todo dia tem um profeta dizendo que sabe muito bem o porquê que está acontecendo. Mas sabe o que eu nunca vi? Nenhum profeta do Bitcoin realizando suas apostas ao vivo. E quando faz, né, costuma perder dinheiro. Então, duvido bastante de pessoas que fazem previsões acerca do Bitcoin ou que conseguem explicar com clareza a alta e a queda do Bitcoin, mas só depois que ela passa. Então, é muito difícil, né? Eu cravo em pedra para vocês. Ou vai subir, ou vai cair, ou vai lateralizar. E isso é uma previsão que, com certeza, eu acertei. Comenta aí quem viu aí o Bitcoin hoje. Acertou um dos 3 movimentos que eu previ aqui, porque eu acredito que eu acertei, né? Então, um beijo para vocês